Um macaco empurra um peso gigante até que ele trema. A barra para na metade do caminho. A selva grita: fracasso! O macaco pensa: será que morri treinando? Ou será que estou treinando errado? Porque a dor nem sempre é sinal de fracasso. Às vezes, o corpo chora, mas ainda guarda uma força oculta. A questão que divide Gimselva em dois: treinar até a exaustão te torna forte. Ou será que isso simplesmente te destrói? Hoje, Simil traduz a verdade sobre o fracasso. Quando ele é útil, quando é um obstáculo e como lidar com ele sem se destruir. Fique! Em minutos você saberá se seu limite é real ou apenas medo disfarçado. O mito da dor. O macaco faz a série. Primeira repetição. Bom, sexta repetição. Queima. Oitava repetição. O músculo está queimando. E o centro de controle da banana começa a gritar: é isso aí, Api! Desembucha! E assim nasce o mito, que silenciosamente destrói o progresso. O macaco sente dor e chama isso de fracasso. Mas dor não é fracasso. Dor é um sinal. Fracasso é outra coisa. Existem dois finais de série na selva. O primeiro é o final dramático. O macaco para porque dói, porque está desconfortável, porque o corpo protesta. Esse é um final falso. Não é que o músculo não consiga fazer isso. É que o cérebro quer se proteger. O segundo final é o verdadeiro. Um verdadeiro fracasso é quando o símil tenta fazer uma repetição com técnica decente e o peso simplesmente não sobe. Não sobe mesmo que símil queira. Não vai subir nem se o macaco empurrar. É isso. Acabou. Para entender, observe este truque simples. O macaco está prestes a desistir. Que expressão triste. Toalha heróica no chão. O chefe da tribo entra e grita em seu ouvido. O macaco, completamente surpreso, consegue fazer mais 2 repetições. Às vezes 3. O que isso significa? Que você não estava no limite. Você estava à beira do desconforto. Havia uma força oculta. Havia repetições armazenadas. E aqui está o ponto crucial para quem quer melhorar. Se você sempre parar por causa da dor, nunca descobrirá qual é o seu verdadeiro limite. Você continuará treinando apenas na sua zona de conforto. E os músculos não crescem por conveniência. Eles crescem quando o corpo entende que precisa de mais força. Você não precisa morrer, mas precisa chegar perto do limite de verdade. É por isso que Simil não vai te dizer: fracasse em tudo. Simil vai te ensinar a distinguir o desejo ardente do verdadeiro objetivo. Porque se você não distingue entre as coisas, está treinando com uma mentira. E uma mentira repetida se torna rotina. Você quase sempre para antes do que pensa. Uma perguntinha rápida. Api, quando uma série está te deixando exausto, você para por causa da dor? Ou continua fazendo mais 2? Comente paro ou mais 2. Inscreva-se, compartilhe, deixe um like e junte-se ao clã da pegada. Por que os músculos crescem? O corpo do macaco não busca ser forte. Ele busca sobreviver gastando o mínimo de energia possível. É por isso que prefere gordura a músculo. A gordura é reserva. Ela armazena energia para o inverno. O músculo é gasto energético. Ele usa energia todos os dias. Por isso, se o corpo está no comando por conta própria, ele diz: por que tanto músculo? Prefiro economizar combustível e acabar logo com isso. Então, como o símil consegue fazer o corpo mudar de ideia? Não com palavras, com sustos. O corpo só constrói músculos quando sente necessidade deles para viver melhor. Quando o esforço é pequeno, o corpo pensa: o que eu tenho é suficiente. Quando o esforço se aproxima do limite, o corpo entra em pânico e diz: se isso acontecer de novo, preciso de mais força. É aí que começa a adaptação. E aqui entra a lei mais simples da selva de ferro. O volume manda. Volume é todo o trabalho que você realiza. Peso vezes repetições vezes séries. Se você levantar 10 quilos 10 vezes, você realizou 100 quilos de trabalho. Se você fizer 3 séries assim, serão 300 quilos. Esse número é a mensagem que você envia para o seu corpo. Quanto maior e melhor o peso, mais forte a mensagem. Mas atenção, não se trata apenas de se movimentar por se movimentar. Se as séries forem muito fáceis, o corpo não será desafiado. Se forem impossíveis, você entra em colapso e nunca se recupera. É por isso que o ponto mágico está próximo do fracasso. Nem sempre é fracasso, quase. É aí que o corpo sente a pressão real, mas você ainda consegue manter o volume.
Quando você se aproxima do limite, seu corpo diz: "Isso não é mais um passeio no parque?" A coisa ficou séria e começa a solicitar reforços dentro do músculo. Começa a se preparar para a adaptação. Não porque você seja corajoso, mas sim porque você o obrigou com o trabalho de verdade. É por isso que exercícios leves não criam seios grandes. E treinar feito louco sem pensar também não. O músculo cresce quando você envia volume suficiente, com intensidade suficiente e com controle. A iminência do fracasso lhe dá o susto necessário para mudar. Ele não precisa morrer. Você precisa convencer seu corpo de que a força é necessária para sobreviver na selva. Qual é o propósito do fracasso? Muitos soldados vivem dentro do músculo. Nem todos saem para lutar ao mesmo tempo. Quando Simio inicia uma série, o corpo é implacável. Envie primeiro os soldados menores, aqueles que aguentam bastante, mas não são muito fortes. Eles fazem o trabalho fácil, enquanto o peso não for assustador. Mas, à medida que a série avança e a pressão começa a aumentar, esses soldados se cansam. O cérebro avalia a situação e diz: "Isto ficou sério." Então, soa o alarme de guerra. E então entram os grandes. A cavalaria, as fibras fortes, as que mais crescem. Na ciência, eles têm um nome estranho, mas na selva são os verdadeiros guerreiros. Qual é o objetivo de se aproximar do fracasso? Ele faz com que o corpo convoque quase todas as suas unidades. Se você parar cedo demais, apenas as menores entrarão em ação. Se você se aproxima do seu limite, seu corpo também recorre à sua força. E é nesse momento que o músculo recebe a mensagem completa: "Preciso de mais força." Agora, vamos aos detalhes. O colapso total nem sempre é necessário para que uma guerra comece. Estar perto do fracasso já é suficiente para convocar quase todos à ação. A diferença é a seguinte: o fracasso garante que ninguém fique em casa parado, mas também deixa você mais cansado para a próxima batalha. É por isso que o fracasso é uma ferramenta, não uma religião. Ele serve para ativar até mesmo as últimas fibras que estavam escondidas. É o golpe final. Mas se você o usar em todas as séries, ficará sem energia para aumentar o volume de treino depois. É como soar a corneta de guerra na primeira escaramuça e depois ficar sem exército pelo resto do dia. O músculo cresce quando você recruta bem e repete esse comando de forma inteligente, não quando você se destrói por orgulho. O fracasso é o fim da história, não o começo. Use-o para acordar os últimos soldados, não para queimar todo o exército. E agora surge a pergunta que muda a forma como você treina. Se quase todo mundo se sente atraído pelo fracasso, então por que não fracassar sempre? O macaco pergunta: você usa a corneta de guerra em todas as séries ou só no final? Comente sempre ou final. Inscreva-se, compartilhe, deixe um like e junte-se ao Clã Grab. Quando o fracasso te impede de avançar. Imagine que o macaco entra em uma luta e usa seu ataque especial no primeiro inimigo pequeno. Vença rápido, sinta-se poderoso e fique sem energia para o resto. O mesmo acontece quando você falha na primeira série. Você sente o orgulho da falha, mas rouba a força do restante do treino. Falhar na primeira série diminui o total. Por quê? Porque a fadiga aparece mais cedo. Se no primeiro você fizer 12 até morrer, no segundo você faz 8, no terceiro, mal 6. O volume total diminui. E o volume é o sinal que faz o músculo crescer. Menos repetições depois significam menos trabalho real. Menos trabalho real significa menos crescimento. O fracasso é um golpe final, não inicial. Ele serve para concluir o que foi deixado inacabado, não para desperdiçar toda a sua energia no começo. Quando você usa isso muito cedo, o restante do treinamento fica prejudicado. Parece intenso, mas os resultados são ruins. Muita confusão, pouco progresso. O fracasso sempre destrói o macaco. Não apenas os músculos, mas a mente também. O corpo começa a associar cada série a uma guerra total. A recuperação torna-se mais lenta. A fadiga se acumula. A dor constante aparece. E um macaco que vive cansado treina pior. Falta alguns dias de treino e perde a consistência. Eis a verdade incômoda. Macacos quebrados não progridem. O progresso exige repetição, não heroísmo. Ele precisa voltar amanhã,
não ficar lá deitado hoje. Treinar é construir, não destruir para receber aplausos. Se cada sessão de treino te deixa exausto, seu corpo aprende uma coisa: a evitar o esforço. E isso acaba com qualquer progresso lento, mas constante. É por isso que lidar mal com o fracasso é uma armadilha. Faz você se sentir forte hoje e fraco amanhã. Dá a você uma história para contar, mas tira os resultados para mostrar. Os músculos não crescem gritando. Eles crescem com trabalho árduo e consistente, semana após semana. Fracasso como condimento. Símio encerra a história com uma regra simples: o fracasso não é o objetivo final, é o tempero. Se você usar na medida certa, o treino fica uma delícia. Se usar demais, estraga tudo. A estratégia na selva começa assim: ela só falha no último set. Antes disso, aproxime-se do seu limite. Sinta o peso aumentar, mas guarde 1 ou 2 repetições na manga. Dessa forma, você mantém o volume, mantém a qualidade e chega com energia para o golpe final. Nos primeiros episódios, Símio é durão, mas sensato. Ele não se acomoda demais, mas também não morre. Aquele quase é poderoso. Nesse momento, o corpo se assusta, pede reforços e entende que precisa se adaptar. Então, na última série, Símio solta o animal. Ele empurra até o limite, sem comprometer a técnica. Esse é o momento da falha. Esse é o golpe que desperta as últimas fibras. Outra lei da selva: não falhe em exercícios perigosos. Se falhar puder fazer algo cair na sua cara, não é bravura, é tolice. Posições supinamente pesadas, agachamentos, sem apoio, pesos que você não consegue soltar rapidamente? Não é aí que você deve bancar o herói. Escolha exercícios em que falhar signifique apenas deixar o peso cair e não ir para o hospital. A força é construída de forma inteligente, não através de riscos desnecessários. E antes de pensar em falhar, pense em se movimentar bem. A técnica vem em primeiro lugar. Em seguida, vem a intensidade. Um macaco que não domina o movimento e quer falhar, só aprende a fazer as coisas erradas com mais peso. Isso não é progresso, são problemas futuros. A ordem é clara: aprenda a se mover como um gorila macho dominante. Depois, ultrapasse os limites e, somente no final, use o fracasso como conclusão. O resumo é fácil de lembrar: o fracasso é o tempero, não o prato inteiro. Use-o com moderação e no momento certo. Se você morrer em todas as partidas, ficará sem energia, perderá volume e não terá vontade de voltar amanhã. Se você nunca se aproxima do seu limite, seu corpo não tem motivo para mudar. A estratégia está no meio termo: força, consistência e inteligência. O macaco que progride não é aquele que grita mais alto. É aquele que volta amanhã, é aquele que acrescenta trabalho semana após semana. Ele é aquele que usa o fracasso como uma ferramenta, não como uma identidade. Agora me diga, macaco, você é daqueles que morrem na primeira série ou daqueles que guardam o golpe final? Comente primeiro ou final. Inscreva-se, compartilhe este vídeo, deixe um like com a banana e junte-se ao clã Grab. A selva respeita aqueles que treinam com inteligência.